Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Papo de Redação desta quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2025, episódio de número 433. Muito obrigado pela companhia de vocês hoje. Temos notícias aí de polícia, temos notícias também sobre a greve da Receita Federal aqui em Roraima, né, especialmente dos auditores fiscais. Vamos falar também já sobre mudanças na Secult. Não seria bem uma mudança, né? Na verdade, é um cargo que vai ser ocupado agora pelo ex-vereador Sandro Baré, agora o secretário adjunto de Cultura. Vamos falar já a respeito disso e também, gente, sobre uma proposta que o São Raimundo daqui de Roraima recebeu para poder mandar o jogo daqui para fora do estado, né? Então, uma proposta de quase se aproximando aí de R$ 1 milhão, né? Já a gente fala a respeito disso. Se você quiser saber mais informações, fiquem ligados aqui no nosso podcast Papo de Redação de hoje, tá? Certamente temos muitas boas notícias aqui pra gente dar para você. Eu sou o Lucas Luquezzi, agradeço demais a companhia de vocês. Interaja conosco pelo zap da redação 999715300, além da seção de comentários do canal da Folha aberta para você aí no YouTube, né? Aqui embaixo, para você que está acompanhando a gente por imagens. Eu quero anunciar aqui a Marília Mesquita no nosso podcast. Seja bem-vinda, Marília. Oi, Lucas. Oi para você que está acompanhando aí o nosso papo de redação pelas ondas da 100.3, também pelo nosso canal no YouTube. E uma dessas matérias muito boas, escritas aqui, que a gente vai falar, é sobre os PMs, os policiais militares que foram acusados de matar um membro de uma facção, de simular confrontos. Esses caras, eles foram soltos por decisão da justiça e a Marília tem informações aqui, né, Marília? Fala pra gente. Isso, Lucas. Após quase 10 meses presos no Centro de Policiamento da capital, a CPC, os policiais militares Arnaldo Cisino Silva Melvin, o Lucas Alexandre Rufino Araruna e o André Galúcio Souza, eles foram soltos nesta quinta-feira, dia 13. A decisão de liberdade foi publicada hoje pela Justiça. Os três são acusados de envolvimento na morte de Pedro Henrique Reis de Moura, de 18 anos, ocorrida em 14 de dezembro de 2023. Segundo a investigação, os policiais teriam executado o jovem, que seria integrante de uma facção criminosa. Em abril de 2024, eles foram detidos preventivamente na Operação Janus, deflagrada pela Polícia Civil de Roraima em conjunto com a Secretaria Estadual de Segurança Pública. E aí, em junho de 2024, durante entrevista à Folha, a defesa dos militares negou a acusação de homicídio e apontou falhas na investigação. Na ocasião, o advogado Diego Rodrigues afirmou que a única testemunha no caso, o irmão do Pedro Henrique, mudou a versão dos fatos ao relatar que estava no banheiro no momento do tiroteio. No CPC, o advogado reafirmou à reportagem que os policiais foram punidos injustamente por estarem cumprindo seu dever. E aí tem uma aspas do advogado que ele diz o seguinte: eles estavam exercendo a sua função de policial militar, estavam exercendo a sua função de proteger a sociedade, entraram em confronto com rapazes que já tinham com um rapaz que já tinha uma extensa passagem pela polícia e, na verdade, estavam sendo punidos meramente por fazerem o trabalho deles, declarou aí o doutor Diego. Rodrigues também destacou que a defesa seguirá contestando o processo. O juiz sentenciou, foi uma sentença de pronúncia, vai ser aberto o prazo para a defesa contestar ou recorrer. A gente vai recorrer até onde for possível para a absolvição integral deles, afirmou o advogado. Com a decisão judicial, os policiais vão responder ao processo em liberdade, mas seguirão afastados das atividades policiais. Muito bem, a gente vai continuar acompanhando, né? Agora eles vão responder em liberdade e aí certamente o processo vai rolar e a gente vai ficar por dentro, né? Vamos buscar ficar por dentro aí sobre esse processo, sobre essa situação, né? Que ganhou ampla repercussão, né, Marília, aqui em Roraima, sobre essa situação, Isso, né? é um caso que repercutiu bastante aqui na nossa cidade e agora continua aí repercutindo quando esses policiais saíram aí
do CPC depois de 10 meses. Muito bem, vamos falar aqui um pouco sobre o grupo de venezuelanos armados. E aí mostra aqui, né, gente, que as organizações criminosas, né, na verdade os criminosos de um modo geral, assim, que são da Venezuela, que estão uma atuação assim bem forte aqui em Roraima. Não estou dizendo que todos os venezuelanos são criminosos. Eu estou falando aqui de criminosos venezuelanos, né? Que infelizmente estão na moda aqui em Roraima, né? E agora um grupo de venezuelanos armados ligados ao tráfico de drogas, esses rapazes, ele foi desarticulado aí e a Marília tem detalhes sobre isso, né, Marília? Lucas, foram 2 homens de nacionalidade venezuelana, como você falou no início. Um tem 24 anos e o outro tem 35 anos. Eles foram presos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e porte ilegal de armas de fogo durante uma operação no bairro Nova Cidade, nessa quarta-feira, dia 12. Após passar por audiência de custódia, a Justiça homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva. Ambos os envolvidos foram encaminhados ao sistema prisional. E essa operação ela foi realizada pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes, a DRE, e o Departamento de Narcóticos, o DENARC. E as investigações realizadas pela equipe de policiais foi realizada aí a partir de denúncias anônimas que apontaram que havia uma intensa movimentação na residência no bairro Nova Canaã. Para os policiais, o fluxo constante de pessoas no local era típico de pontos de comércio de entorpecentes. E aí, segundo o delegado adjunto da DRE, o Júlio César da Rocha, a residência foi identificada como possível entreposto de entorpecentes e armas, servindo aí como, abre aspas, quartel-general para o planejamento de crimes, incluindo tráfico de drogas e roubos. E aí o delegado contou um detalhe de como foi aí que a polícia chegou até esses caras. Sim. A abordagem foi desencadeada após um veículo Volkswagen Gol chegar à residência. 3 indivíduos desceram do carro, levantando a suspeita da equipe policial. O motorista do veículo, identificado como condutor de aplicativo, relatou que os passageiros haviam embarcado no bairro Raiar do Sol, carregando uma mochila. Diante das evidências e do histórico do local como ponto de armazenamento de drogas e armas, os policiais decidiram realizar a incursão. Foi o delegado que detalhou aqui. E aí, no quintal da residência, os policiais encontraram várias pessoas, incluindo os 2 venezuelanos aí armados. Durante a abordagem, o homem de 35 anos ele foi flagrado portando 2 revólveres calibre 38, um deles com a numeração raspada. E aí já o outro homem de 24 anos, ele carregava uma pistola Glock calibre .45 municiada e no local também foram encontradas porções de cocaína. E aí tem um detalhe importante aqui, Lucas. No dia 1º de agosto de 2024, o rapaz de 24 anos, ele foi preso no bairro Operário pela DRE, juntamente com outros 2 homens por porte ilegal de arma de fogo, de uso restrito, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. E aí, naquela ocasião, os policiais apreenderam uma pistola PT-100 calibre 40 furtada. E aí o delegado ele destaca aqui que essa operação foi fundamental para desarticular esse grupo criminoso que vinha atuando em Roraima na base do tráfico de drogas. O local já era monitorado devido às denúncias e a ação permitiu a retirada de armas de fogo das mãos de criminosos, o que é essencial para garantir a segurança da população. E aí todo esse material apreendido foi encaminhado à DRE e contra os suspeitos foi lavrado aí um auto de prisão em flagrante e aí vão responder aí por esses crimes. Muito bem, Marília. Parabéns aí pela participação, né? Pelos relatos, pelas matérias e parabéns à polícia também, né? Que está fazendo um excelente trabalho. A gente só espera que a justiça tenha o mesmo posicionamento, porque não adianta, cara. Se a polícia está fazendo o trabalho dela, e aí a justiça, em alguma forma, enxergar alguma brecha que solte esses criminosos,
Aí é outra história, né, Marília? É complicado esse É Brasil. complicado que a polícia acaba tendo que ficar enxugando o gelo, porque prende, aí chega lá, é liberado, e aí mostra aqui que o rapaz já foi preso em outra operação por tráfico com armas, e dessa vez foi preso de novo, então que a justiça agora olhe para esse caso com mais carinho e esse cara desça logo para cadeia para cumprir aí toda... Que Sim, cumpra aí uma pena justa por sim, esses sim, crimes. com certeza. Obrigado, Marília, pela tua participação. Até uma próxima. Tchau, Lucas. Tchau para você que está nos acompanhando e até a próxima. E olha, gente, vamos falar aqui um pouco sobre greve de auditores fiscais da Receita Federal aqui em Roraima. Já são mais de 70 dias de greve nacional e agora os auditores fiscais da Receita Federal aqui em Roraima decidiram paralisar totalmente a partir... Na verdade, essa paralisação começou na quarta-feira, só que a gente conseguiu repercutir hoje, né? E agora, o que foi paralisado totalmente agora? A liberação de mercadorias pela alfândega, um procedimento conhecido como desembaraço aduaneiro. Essa ação, que faz parte da medida Desembaraço Zero, terá duração de 15 dias. Então, é uma suspensão de 15 dias que vai demorar lá em Pacaraima. E aí imagine a fila de caminhões que deve estar por lá por conta dessa falta de liberação, né? A gente sabe que é muito importante, para a economia local a questão de liberar essas cargas, né? A gente tem um grande volume de recursos e um grande volume de cargas passando aqui por Roraima para ir poder para a Venezuela, principalmente carnes, né? Que a Venezuela é o nosso maior parceiro comercial aqui do nosso estado, né? Então, a gente enfatiza isso, né? É bom as autoridades, elas ficarem atentas em relação a isso. Mas o assunto é o seguinte: a categoria dos auditores fiscais, ela está pedindo por reajuste do vencimento básico que foi congelado em 2016, com exceção dos 9% concedidos em 2023. E outras reivindicações são a destinação de recursos do Fundo Especial de Desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades de fiscalização para subsidiar o plano de saúde e o bônus integral para ativos e aposentados. E diante da falta de resposta, ou melhor, de falta de proposta satisfatória do governo federal, o Comando Nacional de Mobilização deliberou por esse acirramento do movimento aderido pelos funcionários aqui do estado. E aí, de acordo com o delegado da Receita de Roraima, o Omar Rubim, além do despacho aduaneiro, a fiscalização e a área de julgamentos administrativos do órgão também estarão paralisados durante esse movimento. E ele enfatiza aqui, o Omar Rubim, que o que a categoria quer é tratamento isonômico, como o que foi dado às demais categorias. E lamenta aí que o Ministério de Gestão e Inovação não se sensibilizou para isso. E por conta dessa situação, né, da isonomia que eles estão tanto cobrando, né? E aí ele fala a respeito dessa suspensão, da liberação, que é uma medida extrema, que não é bom para ninguém. Poderia ter sido evitado, mas não houve nenhuma proposta concreta, então houve a necessidade de um movimento mais radical, explicou aí o delegado Omar Rubim, da Receita Federal, auditor daqui de Roraima. Aliás, auditor da Receita Federal aqui em Roraima. Em áudios enviados à Folha, caminhoneiros que tentam atravessar a fronteira do Brasil com a Venezuela pela alfândega da cidade de Pacaraima, no norte do estado, relataram preocupação com a paralisação, pois os caminhões precisaram ficar na área de espera da Receita e os motoristas ficaram com medo de roubos de mercadoria. Então, é uma preocupação dos caminhoneiros de lá. Inclusive, gente, eu vou enfatizar para vocês, incentivar vocês, por favor, nos atualize aí. Pessoal que está em Pacaraima, mande mensagem aqui para a redação 999715300 ou escreve aqui embaixo para você que está no YouTube, para a gente entender como é que está a situação aqui de momento, né? E a gente precisa atualizar realmente, para a gente ficar atento, né? E informar para as pessoas a situação que está acontecendo por lá, né? Até porque é uma coisa que afeta diretamente a nossa economia aqui. E olha, vamos falar de política. O governador Antônio Denário, do Progressistas, nomeou o ex-vereador de Boa Vista, Sandro Baré, de 50 anos, como secretário estadual adjunto de Cultura e Turismo. Lembrando que esse cargo estava vago desde a semana passada, quando o então adjunto Alex Ferreira foi promovido como titular da pasta após a saída de Jafé Oliveira, né? O Jafé foi para a CAE, né, para assumir uma diretoria muito importante lá na CAE. E lembrando que o ex-parlamentar ele foi convidado por Denário para o cargo por causa de seu envolvimento com a causa cultural, além de integrar o grupo político governista.
Ele é conhecido por ser animador e um dos fundadores da Eita Junino, quadrilha junina vencedora do São João no Parque Anauá em 2024. E pra gente aqui, o Sandro Baré afirmou que entende as dores dos artistas locais, especialmente os pequenos, com relação aos incentivos insuficientes para poder fomentar o segmento. E nesse sentido, ele exemplificou que a Secult trabalha na aceleração da execução dos projetos para a área cultural e corre contra o tempo para poder lançar o edital da Lei Aldir Blanc. Ele disse também que uma de suas ações vai ser trabalhar em conjunto com o secretário Alex Ferreira para fortalecer o departamento de turismo, considerando aí os potenciais turísticos do estado. Então, qualquer novidade, qualquer informação a mais, inclusive sobre o perfil do Sandro Baré, você confere lá no nosso portal folhabv.com.br. Agora deixa eu falar aqui um pouco com o Lucas Castro, que está aqui comigo para falar de esporte. Lucas, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Papo de Redação em primeiro lugar. Boa tarde, Lucas. Boa tarde aos nossos ouvintes. E vamos trazer novidades aqui sobre o mundo futebolístico aqui do nosso estado. Pois é, a novidade é a seguinte, teve um empresário forte aí do Brasil, um cara bilionário inclusive, foi até político, dono de um portal de notícias muito famoso no Brasil. O cara ofereceu 700 mil reais aí para poder transferir São Raimundo e Grêmio para Santa Catarina. Afinal, São Raimundo aceitou essa proposta? Foi isso mesmo, o São Raimundo não aceitou essa proposta, ainda bem para os seus torcedores. O jogo continua aqui no nosso estado, será realizado na próxima semana, dia 19, no Canarinho. Os ingressos já estão à venda e foi recusada a proposta, como você falou, 700 mil, ele chegou até esse valor, ofereceu outros valores também, primeiramente ele ofereceu 300 mil, depois subiu a proposta, que poderia chegar até os 700 mil, mas o São Raimundo veementemente falou que não, né, que recusou todas as ofertas, porque, conforme a nota que o clube lançou nas suas redes sociais, Sim. O povo de Roraima merece esse espetáculo, merece ver esse Com jogo, certeza. e também é uma possibilidade do clube avançar de fase na Copa do Brasil. A gente sabe que o clube recentemente também eliminou o Cuiabá, então o regulamento mudou. Esse ano o clube que está melhor ranqueado na CBF vai jogar aqui, né, que é o Grêmio, no caso. Se terminar empate, o jogo, o confronto vai para os pênaltis. Então, o São Raimundo já tem, digamos, essa vantagem. É claro, tem que fazer prevalecer isso dentro de campo. E com o apoio da torcida é muito mais fácil, será muito mais fácil se classificar. Então, Sim. ter esse jogo aqui no nosso estado, os dirigentes do clube veem como fundamental. Pois é, rapaz, é uma proposta que eu digo até tentadora, né, Lucas? Sim. Só que, veja bem, se você for considerar aí as possibilidades que o São Raimundo tem, que, poxa, eu acho que os caras estão com medo, sinceramente, olha, e uma coisa, um empresário que não é, até onde a gente sabe, ligado ao Grêmio, mas certamente, eu acho que o Grêmio tá por trás disso aí, cara. Eu acho que o Grêmio tá por trás, até por conta desse trânsito que o Luiz Estevão, ele tá tendo no futebol brasileiro. O cara conseguiu levar a Supercopa Rei, né, que é entre Flamengo e Botafogo, ao invés de ser em Brasília, como geralmente era, colocou para Belém, né? Teve a questão lá da Supercopa de 2023, eu acho que ele também fez algo nesse sentido, né? Inclusive até promoções aí para que os torcedores pudessem participar, enfim. Ele é o dono do site Metrópolis, né? Isso. Que o Metrópolis virou um dos maiores portais de notícia do Brasil, inclusive. É um cara bilionário realmente, que tem várias atuações e o futebol é uma delas, né? Isso Agora, mesmo, eu fico feliz que o São Raimundo não se vendeu, Lucas, olha. Ontem eu fui acompanhar o jogo entre o São Raimundo e o Amazonas, e após o jogo a gente entrevistou o Chiquinho, e ele comentou sobre esse assunto. Ele falou que o povo de Roraima merece realmente esse espetáculo, porque estão sempre ali no estádio apoiando, é uma chance dos jovens, das crianças poderem prestigiar, poderem ver esses grandes eventos aqui. E ele comentou sobre isso, sobre essa possibilidade de avançar de fase junto com do seu torcedor, ver os seus familiares nas arquibancadas. E isso foi um motivo também
de fazer permanecer esse jogo aqui no nosso estado. Eu acredito que a gente carece muito de eventos como esses, futebolísticos, além de outros esportes também. Isso é uma chance de fomentar, além do futebol, outros eventos que possam ser patrocinados, possam ter mais esse apoio político também, por que não? Pois é, exatamente, né? Eu acho que é o que falta, gente. Inclusive, gente, eu acho até, eu particularmente não sou muito a favor, é um posicionamento meu, não posso dizer, de apoio político, de apoio do poder público para o futebol profissional particularmente. Eu acho que, na verdade, tem que ser um apoio privado, né? Eu acho que os empresários, eles podem acordar um pouco mais. Olha aí, cara, o São Raimundo, o cara tá recebendo proposta de quase R$1 milhão para poder jogar fora. Então, assim, poxa, eu acho que falta mais essa valorização, mas eu acho que é um processo, Lucas, porque, veja bem, 2 anos atrás, a gente tinha problemas em relação à torcida, assim, não tinha muita gente no Campeonato Roraimense, né? Eu até falei nesses dias aqui no podcast, acho que 10 anos atrás, 10, 12, 15 anos atrás, não ia 50 pessoas no estádio. Eu, particularmente, estou cobrindo futebol desde 2013 e, cara, eu já vi jogo, inclusive, do São Raimundo, Copa do Brasil, acho que ia 300 pessoas lá no Ribeirão, na época a gente não tinha o Canarinho, né? Mas, por exemplo, Série D, acho que já vi jogo com 10 pagantes, 50 pagantes, assim, uma média muito pequena realmente, sabe? Então, é a hora de o pessoal acordar agora, né? Sim. E engraçado você falar isso, que ontem eu estive lá e o estádio estava lotado. Sério? Estava lotado contra o Amazonas. O público incentivou do começo ao fim, vibrou com os gols. O São Raimundo conseguiu vencer de 2-0 o Amazonas, vai com vontade para o outro jogo. Então foi incrível também ver a presença do público. Pessoas com camisas de times não só do São Raimundo, mas também de outros times aqui do nosso estado. Então é bom ver que o boavistense, o roraimense vai ao estádio e cria essa cultura de presenciar os jogos também apoiar os nossos times. O que eu acho também que está faltando, inclusive aproveito aqui que a gente é muito ouvido, Lucas, a gente está indo muito longe, inclusive. Pessoal, bora torcer pro povo daqui, os times daqui. Veja bem, você pega lá o time, sei lá, do Rio Grande do Norte, no caso o pessoal lá pega o pessoal da Bahia, né, pega o pessoal aí de algum estado que a gente, acho que, deixa eu pensar aqui, tem algum estado que valoriza muito os clubes locais. O Pará, por exemplo, Paysandu e Remo, né? Embora que eles não tivessem frequentemente naquela grande fase, né? Eu digo assim, grande fase a ponto de chegar na Série A. Faz muito tempo que o futebol paraense não está na Série A, acho que quase 20 anos, né? Então, assim, então eu acho que a gente pode pensar aqui no povo em torcer realmente, exclusivamente para os times locais, sabe? A gente ainda tem, eu particularmente, eu já sou contaminado por uma cultura de que a gente, vamos torcer pro Corinthians, vamos torcer pro Botafogo, vamos torcer pros grandes clubes. E eu acho que falta ainda o povo daqui poder torcer realmente pros times daqui. Que você que não tem time, por favor, escolha um time daqui, né, para poder torcer. Eu, particularmente, mês que vem vou ser pai e eu vou incentivar meu filho a torcer para um clube local. Você não acha boas ideias assim? Começar com a garotada, para que o pessoal possa escolher um time para torcer? Claro, claro. Eu também penso da mesma forma que a gente também tem que incentivar, tem que ir lá, né? A criançada que tá aí muito nas redes sociais também, TikTok, Instagram. Tem muita gente que não tem time ainda, né? Isso, tem que ir no estádio, tem que ver, aproveitar que o Roraimense está só no início, acompanhar os times, rodada dupla, então é uma chance, ingresso acessível, uma chance de ir ao estádio, ver os jogadores que estão aqui, ver os times e quem sabe se apaixonar por um deles, né? Com certeza, eu acho que não vai faltar opção, hein? Lucas, agradeço demais a tua participação aqui, sempre muito boas participações, eu acho que tava sentindo falta de pessoas como você para falar de esporte aqui, muito obrigado pela tua participação, cara. Eu que agradeço, pode chamar quando quiser que eu volto por aqui. E é isso aí, gente, agradeço você também que acompanhou o nosso podcast até agora, Lucas Luquezzi aqui, não confundem, o Lucas Castro e é o Lucas Luquezzi, hein, na apresentação aqui do podcast Papo de Redação, aproveite e siga lá as nossas redes sociais, a Folha BB está no Instagram, no Facebook,
no X, no YouTube. Rádio Folha BV no Instagram, Folha FM 100.3 no Facebook, no YouTube. Tem o nosso zap da redação, 999715300. Me segue lá no Instagram também, como Lucas Luquez, hein, gente? Deus abençoe vocês. Até amanhã às 6 da tarde. Hoje com os trabalhos técnicos de Ariel Renner e companhia. Até amanhã às 6 da tarde, se Deus quiser.